Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal Partiu Nuvem, e no conteúdo de hoje eu vou falar sobre um assunto que muitos alunos têm me perguntado: como que você pode criar uma VPN entre o seu laboratório de casa, seu home lab, entre sua máquina que tem rodando um Hyper-V ou qualquer outra virtualização com o Azure. Então vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou pegar meu notebook que está aqui dentro do escritório da TF Tech, vou subir algumas VMs no Hyper-V e eu vou interligar esse meu ambiente de Hyper-V com a estrutura do Azure, criando uma VPN de verdade, uma VPN site to site da forma real, com um processo muito parecido com aquilo que você vai ter que fazer no dia a dia dentro da empresa ou no local que você for dar suporte. Então esse vai ser o nosso conteúdo de hoje. Eu vou trazer aqui um gráfico para vocês, uma arquitetura de como isso vai funcionar. Então aqui na minha estrutura eu vou trabalhar com um Hyper-V, então essa estrutura aqui completa é um Hyper-V. Eu vou subir uma VM pelo menos aqui, vai ser uma VM simulando um site web, e aqui eu vou ter meu servidor que vai fazer um papel de firewall. Eu vou utilizar um RAS da Microsoft, a feature de Remote Access, porque é o mais rápido e prático da gente conseguir simular esse roteador e firewall. Vou utilizar essa feature da Microsoft, que ela vai servir para que a gente consiga interligar esses ambientes. Esse tráfego vai passar pelo meu roteador, né? Eu tenho um roteador aqui na borda, na saída da minha conexão de internet. Vou pegar o IP público desse roteador, mesmo que seu IP público não seja um IP fixo, seja um IP que dinamicamente vai alterar, amanhã vai alterar, ou quando você desligar vai alterar, não tem problema, tá? A gente consegue fazer dessa mesma forma. A gente vai criar um túnel, né, com essa estrutura dessa máquina que está atrás do roteador, com o nosso Virtual Network Gateway, na estrutura do lado do Azure. Então, do lado do Azure, a gente vai criar uma VNet, a gente vai criar uma subnet para uma VM de teste, a gente vai criar uma subnet de gateway, fazer o deploy do nosso Virtual Network Gateway, de um Local Network Gateway, e a partir dali a gente vai estabelecer essa conexão. Perfeito? Eu vou começar a configuração pelo meu ambiente local. Então, aqui no meu notebook mesmo, eu já tenho uma feature de Hyper-V instalada, e eu vou utilizar duas máquinas que eu já configurei. O ponto principal aqui é que a gente faça a configuração da placa de rede das máquinas para que elas consigam ter um IP de navegação correto. Para quem está utilizando outro virtualizador, por exemplo, eu vou trabalhar com VMware, eu vou trabalhar com qualquer outro virtualizador que você utilize, um VirtualBox, seja lá o que for. Para que isso funcione da maneira correta, dois pontos importantes. O primeiro, as suas VMs elas têm que trabalhar no modo bridge e não no modo NAT. Então, o ideal é que você trabalhe com que essas VMs recebam um IP da sua rede interna. Inclusive, eu vou configurar para que as minhas duas máquinas que eu vou criar, elas recebam o IP do meu próprio roteador. Meu roteador tem o serviço de DHCP, ele que vai entregar IP para cá. Depois a gente vai ter que fazer um ajuste na parte do roteamento para as máquinas que vão estar atrás do meu RAS. Vou colocar uma máquina ali para que a gente consiga simular isso. E outro ponto importante, o segundo dos pontos importantes, é que pode acontecer, dependendo da sua operadora, que esse tráfego seja bloqueado pelo roteador, tá? Eu já testei em mais de 4, 5 operadoras completamente diferentes e todas as vezes isso funcionou, não tive bloqueio do roteador. Esse tráfego do roteador para o meu servidor de RAS, ele é basicamente bypassado e encaminhado sem problema nenhum, porque a gente está fechando um canal de vias duplas, então o próprio RAS está buscando esse IP público e o meu servidor vai buscar o IP público que está aqui na borda do meu roteador. Mas como eu tenho esse tráfego direto do RAS para o meu Virtual Network Gateway, essa conexão consegue ser estabelecida mesmo eu estando atrás deste roteador, não vai ser um impeditivo, ok? Bora então para configuração do nosso ambiente local. Então eu vou pegar aqui a minha máquina, tá? Aqui na minha máquina eu já estou com dois servidores, basicamente duas máquinas que eu deixei aqui configuradas. Então eu vou pegar aqui o meu servidor de Hyper-V, eu tenho várias VMs aqui configuradas, mas o foco é essa VM RAS e também a VM Web 1. Notem que na configuração dessas VMs, elas estão sem adaptador de rede, porque eu simplesmente instalei o Windows e deixei elas desconectadas, porque um dos grandes pontos é a gente conectar esse adaptador de rede. Então eu vou criar aqui no Hyper-V um switch virtual novo. É importante que eu crie esse switch da forma externo, né? Um switch externo significa que as minhas máquinas vão receber uma configuração de rede de IP
como se elas fossem computadores físicos se anunciando na minha rede, ou seja, o meu roteador ele vai entregar um IP para essa máquina, um IP distinto, diferente de como a gente trabalha no modo NAT, que a gente faz um NAT sobre a placa de rede física da máquina. Então eu quero que cada máquina se comporte como se ela fosse uma máquina individual, cada uma com seu IP respondendo na minha rede. Então escolha externo, criar um novo computador. Esse computador aqui eu vou chamar de SW, de switch, lab, VPN. Aqui eu escolho em qual placa de rede eu vou linkar essa máquina, na minha placa de rede física. Meu notebook tem uma placa Wi-Fi e uma placa Ethernet aqui, né, cabeada. Eu vou escolher a minha placa de rede com o cabo, para que eu tenha uma performance um pouco melhor do que no Wi-Fi. Importante que você não tenha outros comutadores, né, outros switches virtuais utilizando essa mesma placa. Então, ok, vou adicionar aqui. Ele basicamente pode perder a conexão por alguns instantes. E agora que eu fiz o gerenciamento, né, criei esse novo switch, eu vou associar o switch para minhas duas máquinas. Primeira máquina do RAS, eu vou vir aqui em configurações, no adaptador de rede vou escolher esse switch que eu acabei de criar, SWLab VPN, e aqui na minha VM Web eu vou também alterar o meu adaptador para esse switch que eu acabei de criar. Vou pegar essas minhas duas máquinas que eu tenho aqui, tá? Que as máquinas já estão criadas e logadas. Notem que ela já descobriu aqui a rede. Então, nas duas máquinas já tem conectividade. Deixa eu pegar a minha VM aqui, Web 1, por exemplo. Eu vou simular que ela vai ser um servidor web. Então, aqui eu vou abrir um prompt. E aqui eu vou digitar ipconfig espaço. Deixa eu só tirar o maiúsculo. ipconfig espaço barra all. Então, aqui eu vou ter as minhas configurações do meu adaptador. O que é importante? Eu estou recebendo um IP da minha rede. A minha rede aqui é 192.168.100.91. Isso aqui é a minha rede mesmo. Se eu pegar o que eu estou rodando agora, por exemplo, aqui no meu notebook, tá? Deixa eu abrir o terminal aqui do meu notebook para vocês verem. Isso aqui é direto no meu notebook. Então, se eu der o ipconfig /all, vocês vão ver que a minha placa de rede, como eu tenho várias aqui, mas a minha placa de rede principal, ela está nessa rede, 192.168.100.13. Tá? Então, estou exatamente dentro da mesma rede e o meu gateway é o meu roteador, 192.168.1.100. Se eu tentar aqui dar um ping para um endereço aqui do Google, por exemplo, já estou navegando na internet, então está tudo funcionando. Se eu for na minha máquina aqui VM Web e eu validar também a configuração de IP, ipconfig espaço barra all, eu posso ver que eu também já tenho o IP da minha rede, 192.168.100.90. Ah, então aqui 192.168.100.90, a outra máquina 192.168.100.91. E as minhas duas máquinas já devem estar funcionando a saída de internet, tá? Já estão pingando. Já vou aproveitar que eu estou aqui e eu vou desabilitar o firewall dessas máquinas, porque a gente vai precisar de um teste de ping para validar se a nossa comunicação, no momento em que a gente for criar a VPN, vai estar ok. Então, eu vou desabilitar o firewall das duas máquinas. E agora, feito isso, o nosso ambiente local, as máquinas já têm conectividade. É óbvio que eu vou ter que fazer toda uma configuração em cima do nosso servidor, que vai ter a função de firewall, ok? Então, quem que vai ser o firewall? Vai ser o RAS. Vou minimizar a máquina VM, vou expandir a máquina do RAS, e a gente vai adicionar essa feature que vai fazer o papel de roteamento e de comunicação da VPN. Então, eu venho aqui em Manager, adicionar roles e feature, vou avançar aqui de novo. A máquina, como eu instalei o Windows, ela está pegando um nome default do Windows, eu vou usar esse mesmo nome, não faz diferença. A gente vai fazer os pings através de IP, porque a resolução de nome não funciona assim dessa forma. E eu vou selecionar esse serviço aqui, Remote Access, ok? Selecionei Remote Access. Na parte de feature eu continuo avançando, não precisa alterar nada. Ele vai me trazer um descritivo do serviço de Remote Access. E aqui eu vou escolher essas duas opções aqui. Tá? Deixa eu fechar e mostrar de novo. Direct Access e VPN e também Routing. Seleciona a primeira, ele vai pedir para instalar as ferramentas administrativas, IS, uma série de fatores, e aqui seleciona o Routing. Tá? Essas duas opções, Web Application Proxy não precisa, que ele não serve para VPN. Avanço novamente, ele está me dizendo que vai instalar um IS, né? Então por baixo ali dos panos ele vai precisar de um IS. A gente avança de novo. Pode marcar para restartar, ele não vai pedir o restart, tá? Mas eu vou deixar, se ele
por alguma necessidade, vai que tem um update, alguma coisa que precisa de restart, mas a role de RAS, por padrão, ela não precisa restartar sua máquina, só se fosse um AD, algo nesse sentido. Então agora a gente vai aguardar que ele conclua a instalação. Após ele concluir a instalação, ele vai nos dizer que a gente tem que fazer a configuração. Aqui eu só estou dizendo assim, ó, instala essa role aqui de RAS. Depois eu tenho que pegar a configuração de IP, configuração de toda a parte de rede do Azure, para que a gente possa fazer essa conexão. Aqui, vamos só aguardar que ele conclua essa primeira etapa. A gente não vai avançar para a segunda etapa, porque para avançar para a segunda etapa aqui no RAS, eu preciso dos detalhes de rede do Azure. Por exemplo, qual que é o IP público do Virtual Network Gateway lá no Azure? Não sei. Então, eu preciso arrumar a minha rede do Azure para depois que a rede do Azure esteja ok, que eu tenha todos os dados, eu começar a configurar essa conexão. A conexão ela tem que ser feita dos dois lados. Do lado aqui do meu RAS, do meu servidor interno, eu tenho que passar os dados aonde eu quero conectar do Azure. E lá no lado do Azure, eu tenho que passar os dados da minha rede local, dizendo que eu quero conectar com essa rede local. Vou falar um pouquinho depois do que é o Virtual Network Gateway e o Local Network Gateway, que confunde muita gente quando está começando, e tá tudo certo. A gente vai tentar deixar o mais claro possível. Finalizou essa primeira parte, posso clicar em Close. Notem que ele vai ficar um ponto de exclamação, e a gente vai agora para o Azure. Depois que a gente terminar a configuração inicial do Azure, a gente volta aqui para fazer o restante dessa configuração. Vou abrir o meu portal do Azure. Deixa eu chamar meu portal aqui. Estou na tela de login do meu portal. Vou conectar aqui no meu ambiente do Azure. Agora o que eu vou criar? Eu vou criar um Resource Group, vou criar VNet, vou configurar as subnets e também vou fazer a configuração do Virtual Network Gateway. Então vou selecionar aqui vou selecionar um Resource Group primeiramente. Vou clicar aqui no Create e eu vou criar um RG, que eu vou chamar ele de RG-Lab-VPN. Tá? Vou chamar ele dessa forma. Você pode colocar em qualquer região a sua estrutura de VPN. Para ficar mais real aqui, eu vou utilizar o Brasil. Eu vou criar minha estrutura de VPN no Brasil. Tá? Quero que o Azure provisione os meus recursos no Brasil. Seria mais próximo de um cenário real. Aqui nesse lab eu não vou colocar tag, vou avançar e vou aguardar que ele faça a criação. Feita a criação, a gente vai para alguns requisitos. O Virtual Network Gateway, ele tem alguns requisitos para que você consiga fazer o deploy e fazer com que ele funcione. Primeiro, eu preciso de uma subnet de gateway. Então, você tem que escolher qual a VNet que você quer adicionar ao seu Virtual Network Gateway e você tem que criar uma subnet de gateway. Depois disso, você precisa criar o seu Virtual Network Gateway. Depois você precisa criar um Local Network Gateway e, por último, fechar a conexão entre Local Network Gateway e Virtual Network Gateway. Então, é um connect, ok? Então, esses são os passos que a gente vai executar até o final do laboratório. Vamos para a criação da nossa VNet. Então, vou chamar aqui a criação dessa VNet. Vou escolher o meu Resource Group aqui, que está como LabVPN. E aqui eu vou colocar o nome de VNet-Labs. Vou colocar VNet-Labs, que é um nome que eu não tenho aqui. Vou avançar. Não vou alterar nada na parte de security. Aqui na parte de IP é super importante, tá, pessoal? Tem muita gente que pergunta, eu posso ter o mesmo range de IP que eu tenho local no Azure se você vai fechar a VPN? Não, né? Porque uma VPN vai criar um canal para que você consiga comunicar o seu ambiente local com o ambiente do Azure. Se você tem uma rede 10.10.1.0 e aqui no Azure 10.10.1.0, quando um cliente procurar por essa rede, para onde que ele vai? Para o Azure ou para o ambiente local? Então, isso causa uma sobreposição, que a gente chama de overlap. Então, eu não posso ter a mesma rede de IPs se eu tenho uma comunicação entre o ambiente local e o Azure. Se você não tem comunicação, tá tudo certo, mas não tem como fechar uma VPN com ambientes que causem um overlap. Aqui na minha rede, eu vou trabalhar com uma rede chamada 10.200.0.0/16, tá? Vou usar essa rede aqui. Aqui eu vou trocar o default, vou alterar o nome da minha subnet, eu vou chamar sub-labs, e aqui eu vou deixar dessa forma, 10.200.0.0/16, e o meu IP, né, eu tenho que colocar o IP que ele vai começar, 10.200.1.0, e aqui embaixo já diz que é o /24, tá? Então eu estou usando esse address space, um /16, e eu vou começar da rede 10.201. E eu vou ter 254 IPs aqui, claro, tirando os IPs que o Azure já utiliza, e através daqui a gente vai começar a se comunicar com essa estrutura aqui dentro do Azure.
Vou clicar aqui em Save, a gente vai avançar. E aqui eu vou pedir para que ele dê o review e faça o create. Então seguimos aqui, vou clicar no create e agora ele vai criar o virtual, né, o nosso virtual network. Depois disso, a gente precisa ter uma subnet exclusiva, tá? Existem alguns serviços dentro do Azure que exigem uma subnet exclusiva para determinada funcionalidade. E a VPN é um deles, né? A gente precisa de um gateway de subnet, ou um subnet de gateway, certo? Ela é uma subnet que vai ser destinada única e exclusivamente para que o seu dispositivo de VPN no Azure utilize os IPs que você tem ali. Se eu pegar, por exemplo, Bastion, eu preciso de uma subnet exclusiva de Bastion, e o Bastion precisa até de um nome, Azure Bastion Subnet. Se eu for pegar Azure Firewall, preciso de uma subnet exclusiva para o Firewall. Application Gateway, preciso de uma subnet exclusiva para o Application Gateway. Tá? Por mais que o Application Gateway não tenha um nome específico, eu tenho que ter uma subnet só para o Application Gateway. Concluir o deploy, eu vou clicar aqui em Go to Resource e a gente pode vir aqui em Subnets. Então aqui eu já tenho essa primeira subnet e olha só, a subnet de gateway ela é criada automaticamente para mim. Automaticamente não, eu peço para criar, configuro, mas ele já coloca o nome e tudo certo que ele precisa. Então, gateway de subnet e ele vai me perguntar, ok, dentro do seu address space, qual faixa de endereço você quer usar? Eu gosto de usar as faixas altas para a rede, então vou colocar aqui um 10.200.254. O que ele vai perguntar? Qual que é o barra? A VPN do Azure, ela trabalha a partir ali de 1/28, tá? Mas não é o ideal. Microsoft recomenda que você tenha 1/26 ou maior. Eu vou colocar 1/26, que já vai nos entregar 59 endereços e é algo que vai ser suportado, tá? Então, a partir de /28 ou redes maiores, 28, 27, 26, né? Quanto menor é o barra, maior a quantidade de IPs disponíveis. Então já temos o nosso gateway de subnet. O que a gente precisa agora? Agora eu já posso fazer o deploy, né, pedir para configurar o Virtual Network Gateway. Então é isso que a gente vai fazer. Posso digitar apenas VNG, que ele já vai entregar aqui o Virtual Network Gateway. E eu vou criar um novo. Eu tenho um Virtual Network Gateway aqui, eu vou criar um novo Virtual Network Gateway. Aquele que eu estou usando ali não tem relação com esse laboratório. Nome do meu Virtual Network Gateway, VNG-live-BR, eu vou colocar. Tá em Brasil South. O tipo de gateway, VPN ou Express Route? O Express Route é um formato de conexão mais performático que a gente tem dentro do Azure. Ele vai fazer com que a gente interligue nosso ambiente local com o ambiente do Azure através de uma fibra ótica, né? A gente tem a melhor performance possível. É por óbvio que o custo dele vai ficar muito mais alto, mas a gente consegue ter uma performance, uma maior largura de banda, uma latência menor. Então, empresas que têm um tráfego muito grande entre Azure e a rede local trabalham com o Express Route. Eu posso ter Express Route e VPN ao mesmo tempo? Pode. E na maioria dos ambientes você tem o Express Route, a VPN, ela acaba sendo o quê? Ela acaba sendo basicamente, essa VPN ela vai ser como um ponto de falha ali para você, tá? O ponto de falha que eu digo, vai cobrir um ponto de falha. Caiu seu Express Route, você vai ter uma redundância através da VPN. No nosso caso, a gente vai escolher o modelo de VPN GW1. Os modelos de VPN, eles, hoje em dia, cada um desses modelos que a gente for trabalhar aqui, inclusive eu vou até abrir o Learning aqui para vocês verem, ele vai ter um custo diferente, mas ele tem características diferentes. Tá? Então, você tem que olhar para o modelo de VPN e entender o que você precisa. Por exemplo, VPN Basic. Vocês viram que não apareceu o VPN Basic aqui para mim? Por curiosidade, a VPN Basic ela foi removida da parte da interface gráfica. Você pode trabalhar com a VPN Basic criando ela a partir do PowerShell. Vou até deixar para vocês aqui no link, aqui na descrição do vídeo, um artigo do meu amigo aí, Daniel Santos, MVP também, em que ele criou essa VPN Basic. Eu dei uma mão para ele ali nos scripts, mas a gente conseguiu subir a VPN trabalhando com PowerShell. Então, se alguém em algum momento precisar de uma VPN Basic, tem aqui o artigo que o Daniel escreveu, está detalhadíssimo para você utilizar. Um ambiente de produção, eu não recomendo muito você trabalhar com a VPN Basic, tá? Eu sei que tem clientes que às vezes não vão querer pagar, a empresa é pequena, tá tudo certo. Mas qual que é a diferença? A partir das VPNs próximas, eu começo a trabalhar com uma latência maior, uma largura de banda maior. Aqui eu tinha 100 MB, aqui eu tenho 650, 1 GB, seja lá o que for. Principal ponto, tá? Formatos que você vai ter de conexão se você quer usar uma P2S. O que é o point to site? É eu conectar o meu cliente, o meu notebook direto no Azure. Aqui sem servidor, tá? Eu vou ter um discador ali,
um conector e eu vou ligar direto no Azure. Então, a minha máquina vai direto para o Azure. Então, se eu for trabalhar com uma VPN point do site, eu tenho, né, a partir dos outros modelos de VPN KV2 e OpenVPN, que são formatos de autenticação mais modernos, mais robustos, que possibilitam integrar, por exemplo, a autenticação com o Entra ID. Se eu estou trabalhando com o Basic, ele não tem esse suporte, então fique esperto porque isso pode ser um problema. Outro ponto, tá? Quando eu estou trabalhando com SQL Basic, eu não tenho suporte, por exemplo, a BGP, não tenho zona de redundância, e isso pode ser um problema no contexto geral. Avalie as necessidades que você tem e tente sempre trabalhar com a maior segurança possível, ok? Então, voltando aqui, a gente vai trabalhar com o VPN GW1, que é um modelo que consegue nos entregar segurança, uma autenticação moderna e tem um custo mais reduzido daqueles que a gente tem disponível ali. Vou selecionar o Virtual Network Gateway, meu Virtual Network Gateway chamado Labs, ou melhor, meu Virtual Network, e notem que ele já buscou automaticamente o Gateway de Subnet. Se você esqueceu de criar o Gateway de Subnet, retorna lá, cria ele de novo e depois volta aqui, porque ele precisa buscar esse Gateway de Subnet. Ele pode até passar o seu wizard aqui sem o Gateway de Subnet, mas lá na frente ele vai dar erro no momento da criação. Aqui ele vai perguntar se a gente quer criar um IP público. Sim, eu preciso de um IP público. Lembrem que, para fechar essa VPN, eu tenho que ter um IP público aqui, o do meu roteador, e um IP público aqui do Virtual Network Gateway, do lado do Azure. Então isso é extremamente importante. Eu vou criar pib-vpn-live. Ele vai perguntar se eu quero trabalhar no modelo ativo-ativo. Eu vou dizer que não. O que é o modelo ativo-ativo? Quando a gente cria um Virtual Network Gateway, automaticamente ele vai criar duas instâncias. Se você trabalha no modo ativo standby, né, que seria um modo passivo, você vai ficar com uma das instâncias ativas. Se ela sofrer uma falha, ela vai assumir a outra instância. A instância que estava em standby sobe. Isso no intervalo de tempo muito rápido e a Microsoft faz automaticamente para você. Geralmente até 2 minutos. Se você, daqui um pouco, eu tenho 2 links aqui de internet e eu gostaria de conectar cada link no Virtual Network Gateway. Você pode usar o modelo ativo-ativo. E aí você vai ter 2 IPs públicos, eu posso conectar com um IP de uma operadora de internet e o outro IP, outra operadora de internet. É um melhor cenário para redundância. No nosso caso, não, a gente não vai trabalhar com o modelo ativo-ativo, a gente vai fazer uma VPN no formato simples. Deixa eu desabilitar aqui. Então, só vou criar aqui o meu Virtual Network Gateway. Vou clicar em Next e aqui ele vai avançar. Não estou utilizando o tag para esse laboratório. E agora a gente vai startar a criação do Virtual Network Gateway. O Virtual Network Gateway, por padrão, ele é um recurso que ele demora, porque imagine que você está provisionando lá no Azure um dispositivo que vai possibilitar você fechar uma conexão de VPN. Então é uma instância de um recurso bastante robusto. Esse tempo de deploy, ele varia entre 20 a 30 minutos, tá? Geralmente entre 20 a 30 minutos. Então se você demorou, eu tô 30 minutos aqui esperando, o Rafa não terminou ainda, aguarde, tá? Ele tem realmente um tempo demorado para que ele possa fazer o seu deploy. Eu vou dar um pause aqui no vídeo, vou aguardar que ele conclua aí, que ele vai levar quase 30 minutos. Então, se você está na dúvida quanto tempo leva, avança um pouquinho o vídeo, que assim que eu retornar aqui desse pause, eu já digo para você e mostro quanto tempo o meu Virtual Network Gateway ele levou para fazer esse deploy. Então, só aguardar que ele conclua o deploy e a gente segue. Retornando, pessoal, finalizou o deploy do nosso Virtual Network Gateway. Vou até validar aqui quanto tempo levou o meu deploy. Não no IP público, porque ele é rápido, mas sim aqui no Virtual Network Gateway, aqui em Operation Details, 16 minutos e 59, 17 minutos, foi bastante rápido comparado ao tempo padrão que a gente leva. Vou clicar aqui em Go to Resource e aqui a gente entra para a tela de configuração do nosso Virtual Network Gateway. O que é importante agora, tá? Quando a gente configura uma estrutura de VPN no Azure, a gente precisa de 2 recursos básicos: Virtual Network Gateway, que é a representação da sua rede virtual no Azure, o lado da VPN no Azure, o equipamento de borda que vai fechar a VPN do lado do Azure. E o Local Network Gateway. O que é o Local Network Gateway? O Local Network Gateway é a representação da rede local no Azure. Eu preciso, dentro do Virtual Network Gateway, criar uma conexão. Então eu digo, cria o Virtual Network Gateway conectado com o Local Network Gateway. O Local Network Gateway, ele é simplesmente uma representação. Ele vai o IP público do meu servidor local, de borda, o meu firewall, o meu roteador, e ele vai também quais são as redes do meu ambiente local com as quais eu quero conectar. Então, para que a gente crie essa conexão, Local Network Gateway,
Virtual Network Gateway. Sempre que for local, rede on-premise. Sempre que for virtual, rede do Azure. Então, eu vou fazer a criação agora de um Local Network Gateway. Então, a gente vem aqui, Local Network Gateway, vou criar um novo LNG, que a gente chama. Vou selecionar o meu Resource Group aqui, Lab VPN, LNG-live. Eu posso configurar tanto por IP público quanto por FQDN. Tá? O FQDN, daqui um pouco, sei lá, você tem um DNS dinâmico, né? Tem um IP dinâmico e tem um DNS para isso. Você quer configurar ele via FQDN, já é possível, já faz bastante tempo. No meu caso, eu preciso pegar o meu IP público, né? Que vai ser o meu IP aqui do meu roteador. Então, como é que eu vou pegar aqui o meu IP? Vou aproveitar aqui e vou abrir o site meu IP. E aqui no site meu IP ele vai me dizer quem que é meu IP público. Então vou usar esse IP aqui, ó, IP público de saída da internet para mim. 186.210.25. Vou copiar, volto aqui. Esse é o endereço de IP, ou seja, eu vou dizer para o Azure que eu vou conectar com esse cara aqui. E ele pergunta quais são os address space, ou seja, quais as minhas redes locais que eu quero ter conectividade. A minha rede local, como eu tinha mostrado para vocês aqui, do meu notebook mesmo, ipconfig/all, ela é uma rede 192.168.100. 192.168.100 e ela é um /24, 255.255.255, tá? /24. Então a minha rede local, na qual eu quero fechar a conexão, é 192.168.100.0/24. Rafa, se eu, no meu ambiente empresarial eu tenho 10 redes diferentes. Você pode ir selecionando quais são as redes que você quer que tenha comunicação com Azure. Então, fiz a configuração aqui do nome, a região, né? Aqui o Resource Group, região, nome, IP público, local. Qual que é o endereçamento da minha rede local? Vou avançar. Não vou utilizar BGP. O que é BGP? BGP é um protocolo de roteamento dinâmico. A gente utiliza quando a gente vai trabalhar com redes ativas. No caso, se eu tivesse com Virtual Network Gateway ativo, eu poderia utilizar o BGP para que ele determinasse qual que é a melhor rota. Né? E ora sai por uma das rotas, ora por outra, aquela que tivesse a melhor performance. Não é nosso caso, quando a gente trabalha só com um IP, não tem a necessidade do BGP. Então, agora eu estou criando o Local Network Gateway, né? Mais uma vez, a representação da nossa rede física no Azure. Feito isso, o lado do Azure ele já vai estar quase pronto, ele vai estar faltando um pequeno detalhe, que é criar connection. O que é criar connection? É mandar conectar, né? Diz, conecta o Virtual Network Gateway com o Local Network Gateway. É óbvio que aí, na minha rede local, eu tenho que estar com todas as configurações prontas para que ele consiga fechar a VPN, senão ele não vai fechar. Então, os dois lados têm que estar esperando essa conexão. Como eu já tenho o Virtual Network Gateway agora feito deploy, eu posso pegar o IP público dele para configurar o meu firewall da rede local. Feito o deploy do nosso LNG, eu vou procurar pelo Virtual Network Gateway. Venho aqui no Virtual Network Gateway que eu estou utilizando para esse laboratório. E aqui eu tenho o meu IP público. Então eu vou copiar esse IP público, tá? Claro que a gente vai tirar o nome, eu vou usar só o IP. Vou voltar lá na minha VPN, na minha VM, já faz um tempo que a gente acessou. E agora eu vou clicar aqui na exclamação para eu continuar a configuração do meu RAS. Então vou clicar aqui para ele dar um Open no Wizard de configuração. Depois de clicar ali, minimizem, porque às vezes ele abre atrás da janela e pode ser que você não enxergue, fica ali no background. Aguardar um pouquinho que ele demora. O que a gente quer configurar? Deploy da VPN somente. Clico aqui em Deploy de VPN, ele vai me abrir a console do RAS. Notem que ele está down, então clico com o botão direito, configurar e habilitar o roteamento e o acesso remoto. Agora a gente entra aqui nesse menu, vou clicar em Next. Qual é o modelo de configuração? Vocês vão selecionar a penúltima opção, Secured Connection Between Two Private Networks. Avancem. Ele vai perguntar se você vai utilizar, né, o Daemon Dial, ok, sim, para efetuar a conexão. Aqui ele pergunta se a gente vai utilizar a distribuição de endereço DHCP. Como a gente vai fechar uma rede site to site, todas as máquinas já têm IP. Distribuir endereço seria se eu vou conectar direto o meu notebook com Azure, discando para o Azure, né? Não fazendo uma VPN site to site. Aí o meu notebook precisaria ter uma placa de rede recebendo esse IP. Então seria uma VPN point to site. Não é o caso, então eu vou deixar automático porque não vai mudar nada para nós. E aqui eu clico em Finish.
ele está dizendo que não está conseguindo habilitar o meu recurso. Isso pode acontecer quando o serviço não foi startado. Tá? Então, vou aguardar aqui até que ele dê o finish e ele vai tentar startar o serviço. Se ele der aquela mensagem de alerta, aguardem que ele finalize aqui, complete o wizard. Se ele não startar o serviço, vocês podem ir lá em services, né, .msc no Windows para que ele habilite o serviço. Ok, pediu para continuar, a gente vai avançar e ele vai criar uma interface. A interface é uma placa, basicamente, como se fosse uma interface, uma placa aqui do nosso firewall, do nosso RAS, que vai ser dedicada para a conexão com Azure. Então, eu vou criar aqui essa placa como VPN-Azure. Aqui eu vou avançar. Tipo de conexão, VPN. Avança novamente. Protocolo, pessoal. Sugiro fortemente que vocês utilizem aqui somente o IKEv2, tá? IKEv2 é o protocolo mais avançado, que tem um grau de segurança maior. Protocolo PPTP e tanto L2TP são protocolos já mais legados, que já tem uma segurança fraca, né? Um padrão de criptografia que não é tão robusto. Então, utilizem o IKEv2. Avanço. E ele vai perguntar qual que é o nome ou o endereço do dispositivo no qual você quer conectar. Aqui ele está perguntando com quem eu vou conectar a minha rede do Azure. Então, eu vou colocar o endereço do Virtual Network Gateway. Cuidem para não deixar espaço aqui, senão ele pode dar erro. Avanço. Ele vai perguntar se eu quero rotear pacotes através dessa interface. Sim, eu preciso rotear tanto para a ida quanto para a volta. Então, além de conectar, ele vai fazer uma função de roteamento com a rede do Azure. E aqui ele vai me perguntar sobre rotas estáticas que eu quero criar. Eu não vou criar agora, eu vou criar depois, porque essa interface dá um bug e ele não salva aquilo que a gente adicionou. Então, eu vou seguir aqui. Credential não vamos precisar. Vou clicar em Next e Finish. Olha lá, já está ativo o meu serviço, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Network Interface, tá lá a nossa interface, vou expandir IPv4 e eu vou clicar aqui em Static Routes. Eu vou criar uma rota. O que a rota faz, tá? Deixa eu abrir o nosso desenho aqui para eu poder exemplificar bem para vocês. Isso é importante. Aqui no meu servidor de RAS, eu estou fechando, né, uma conexão dele com o Virtual Network Gateway. Então, ele tem uma conectividade. Ele cria como se fosse uma interface virtual para falar com esse IP. É importante eu ter uma rota estática, porque quando eu quero chegar aqui, nessa VM do Azure, na rede do Azure, eu preciso saber por onde eu saio, porque essa máquina tem uma placa de rede aqui na minha rede interna que sai para a internet. E ele tem um gateway padrão. Então, as VMs, as máquinas por padrão, máquina física, VM, seja lá, ele sempre vai redirecionar o tráfego por padrão para o gateway. E aí o gateway é que vai fazer a conexão, vai redirecionar esse pacote. Agora, se eu tento comunicar com essa VM e eu atiro para o meu gateway, que é o meu roteador não sabe chegar aqui. Quem sabe chegar aqui é a interface de rede que está aqui, né? Que eu criei agora, que vai se conectar aqui direto com o Virtual Network Gateway, ok? Basicamente aqui eu vou ter um caminho direto. Eu coloquei ali o túnel certinho para que vocês consigam entender o conceito da VPN, mas basicamente ele vai fazer isso aqui, certo? Então eu preciso dizer para ele, olha, você não sabe como chegar, mas você vai ter uma rota para chegar aqui. Então eu vou dizer para você, quando você precisar chegar nessa rede, usa a interface de conexão que você tem aqui de VPN, ok? Então vamos criar essa rota estática aqui. Deixa eu voltar agora aqui, ou melhor, voltar para o servidor. A minha rede do Azure é a rede 10.200, então eu venho aqui em Static Routes, nova rota estática. Qual que é a interface? Extremamente importante. Quando eu digo que é a VPN do Azure, ele entende. Opa, quando eu for conectar com essa rede, eu tenho que redirecionar para aquela interface de conexão que conecta lá com o IP do Virtual Network Gateway. Quais são as redes do Azure? Eu só tenho uma, 10.200.0.0. E aqui, classe B, 255, né, /16, ok. Se eu tivesse 10 VNets e eu quisesse que a minha rede interna comunicasse com essas 10 VNets, eu ia colocar todas as rotas estáticas para que o meu RAS, esse servidor, saiba qual o caminho para ele chegar lá do lado do Azure, ok? Configuramos a rota. Agora a gente tem mais um ponto. Eu vou na interface de rede, aqui no VPN Azure, botão direito, propriedades. Aqui vai estar o IP, então se eu fizer o deploy de um outro Virtual Network Gateway, perdi aquele Virtual Network Gateway, deletei porque ele tem um custo caro, eu queria montar o laboratório de novo, você só vai trocar o IP dele aqui.
Opções, tá? Eu gosto sempre de deixar uma conexão persistente para que ele tente rediscar, e eu coloco aqui que ele faça 3 tentativas por minuto, caso perca a conexão. E aqui Security é um ponto importante. Como a gente está usando IKV2, a gente vai usar um Pre-Shared Key. Então aqui eu vou configurar, é uma chave de confiança basicamente. TFTech não chega a ser uma senha, tá? É uma chave que tem que dar match entre a máquina local e o Virtual Network Gateway. Eu vou configurar ele como TFTech. Eu vou ter que colocar isso lá do lado do Azure. Ok. Tudo pronto do lado do meu servidor local. Agora eu tenho que fazer a conexão. Lá no Azure eu já tenho as informações do meu servidor, como a rede local e também o IP público. O que eu preciso agora é conectar. Conecta o Virtual Network Gateway com o Local Network Gateway. Então vamos lá no portal. No Virtual Network Gateway, tá? Então você vem aqui em Virtual Network Gateway, o Virtual Network Gateway que eu estou utilizando nesse momento, e aqui a gente vem em Connection. Aqui em Connection eu vou adicionar uma nova conexão. Então, vou selecionar, já está aqui o meu Resource Group. Modelo de conexão, galera, importante, tem que ser uma site to site. VNet to VNet eu faria uma VPN para conectar entre duas VNets. O nome que eu vou colocar, VPN-local. Eu poderia fechar aqui várias conexões. Por exemplo, se eu tivesse uma empresa que ela tem a filial em São Paulo, né, a sede em São Paulo, mas tem uma filial no Rio, uma filial em Curitiba, uma filial em Minas, eu poderia criar um Virtual Network Gateway e em cada uma dessas localidades físicas eu fecho, crio um Local Network Gateway para cada uma e fecho a conexão aqui com o Virtual Network Gateway. A região é Brasil South. Aqui em Settings eu vou dizer agora quem conecta com quem. Então, eu vou conectar esse Virtual Network Gateway que eu estou usando aqui com o meu Local Network Gateway Live. Esse LNG, às vezes, ele falha um pouco para mostrar de cara, tá? Criei e já fui tentar buscar ele, pode acontecer dele não listar. Se ele estiver na mesma região que o Virtual Network Gateway, tiver tudo certinho, você dá um refresh na tela, que dá um F5 na tela, aguarda um pouquinho que provavelmente ele vai aparecer. E ele pergunta, qual que é o shared key? TFTech. Então ele tem que dar match entre aquilo que eu coloquei lá no meu servidor local e esse pré-shared key. Protocolo de criptografia IKV2. E aqui a gente vai deixar política IPsec default, não vamos habilitar nada diferente aqui no Policy Based, né? Então, nada de alteração. Ela já vem por padrão essa VPN com o que a gente chama de Routed Based, tá? Baseada em rotas. Aqui a gente vai avançar, não vamos colocar nenhuma tag, Review e Create. Agora ele vai levar basicamente uns 3 minutos para que ele crie essa conexão. A conexão, ela, do lado do Azure principalmente, tá? Ela demora um pouquinho para mostrar o status de que está conectado. Se tudo der certo, agora ele vai fechar essa conexão na VPN. E aí o que, que acontece? Quando a gente for validar o status dela, ela tem que estar como conectada e tem que haver já uma pequena troca de bytes entre pacotes, tá? Pelo menos uma pequena troca tem que existir. Quando a gente tenta conectar o servidor local com o Azure, geralmente o servidor local conecta meio que instantâneo, na hora. Agora o Azure ele leva em torno de uns 5 minutos para ele mudar o status de unknown, provavelmente desconhecido, para conectado. A gente tem que fazer mais um ponto, né? Eu tenho que criar um servidor agora, eu tenho que criar essa máquina aqui, que vai ser a máquina que a gente vai testar a efetividade, né? Então eu vou dar um ping, por exemplo, dessa máquina, eu tenho que chegar nesse ambiente aqui. Desse ambiente eu tenho que chegar até essa máquina, porque o Virtual Network ele é só um serviço. Então, enquanto ele está fazendo esse deploy aqui, eu vou abrir uma nova guia e eu vou criar uma máquina virtual. A máquina virtual vai ser na mesma VNet na qual eu fiz o deploy do Virtual Network Gateway, porém na subnet segmentada. Vou aguardar ele carregar e aí a gente vai fazer a criação dessa nova máquina. Então, vou selecionar Azure Virtual Machine. Aqui eu vou configurar local VPN, nome da máquina, VM-live, deixar assim, vai ficar no Brasil, zona de disponibilidade, não vou usar estrutura de alta disponibilidade, vou deixar a máquina como standard, e aqui eu vou selecionar, por exemplo, um Windows Server 2022. Vou trabalhar lá no tamanho B2S, vocês podem usar qualquer tamanho de máquina, admin.rafael, e aqui uma senha de administrador local. Ok. Avançamos. Vou deixar lá com disco premium. Aqui em Network, ela pegou VNet
labs, que é a minha VNet, e a subnet labs, tá? Então tá tudo certo. Aqui estamos ok. Vou deixar ela com IP público para facilitar a conexão, tá? Até que eu faça os testes. Eu poderia não ter IP público e a partir do momento que fechar a conectividade, eu conectar nessa VM usando o IP privado, tá? Eu poderia até fazer isso, poderia deixá-la sem IP público. Mas primeiro, até que a gente estabeleça a VPN, que tudo conecte da maneira correta, eu vou deixá-la com IP público. Depois eu posso até remover, tá? Então aqui vou avançar e agora a gente vai avançar até o fim. Não vou alterar basicamente nada aqui, porque nosso objetivo não é focar na máquina, e sim usar a máquina como um recurso para que a gente teste a conectividade entre a estrutura da nossa VPN. Lá na configuração do nosso connection de VPN, ele já finalizou. Vou clicar aqui em Go to Resource e ele vem para o connection. Isso aqui está dentro do Virtual Network Gateway. Vou até abrir pelo Virtual Network Gateway. Quando você abre o Virtual Network Gateway, você vai ter o menu aqui Connections, e aqui vão aparecer todas as suas conexões. Notem que ele está como unknown, ou seja, está como desconhecido. E aqui, Data In, Data Out, tem que ter pelo menos ali um bytezinho quando ele fecha a conexão. Vou voltar aqui para a VM, está fazendo o deploy já. Vamos fazer o seguinte, eu vou lá na minha máquina aqui, na minha máquina local, na minha VM, e aqui, na interface de VPN Azure, eu vou clicar com o botão direito, Connect. E aí ele vai tentar fechar a conexão. Se tudo estiver certo, ele vai conseguir conectar. Olha lá, já deu conectado. Tá? Então, do lado local, ele fechou a conexão com a VPN do Azure. Como eu falei para vocês, o Azure sempre demora um pouco a mais para atualizar o status. Só está como não conectado. A gente vai aguardar mais um pouquinho aí, 2, 3 minutos, e provavelmente ele vai atualizar. Mas a gente já tem um bom sinal. A gente já sabe que o nosso ambiente local está fechando a conexão. Então, provavelmente, dentro de alguns minutos ou segundos, o Azure também vai atualizar esse status. Enquanto isso, a gente aguarda aqui o deploy da nossa VM, certo? Uma dúvida que pode surgir. O que acontece? Aqui a gente tem uma VNet e o Virtual Network Gateway está inserido nessa VNet, que é a mesma VNet onde eu tenho a minha VM. Rafa, se eu tivesse outras VNets do lado do Azure? Importante. Para que a gente conecte essas outras VNets, eu teria que ter um peering, por exemplo, conectando essas VNets. E aí, quando eu configuro o peering, eu teria que habilitar a transitividade de gateway entre os peerings. Ou seja, eu ia dizer no peering, né, o peering é o que liga duas VNets no Azure, que do lado dessa VNet onde tem o Virtual Network Gateway, eu permitiria que ele me encaminhasse o tráfego e que ele usasse o meu gateway remoto. E lá do lado do peering onde eu estou, a minha máquina, que está em outra VNet, eu teria que dizer que ela poderia usar aquele peering para chegar em um gateway remoto. Tá? Então a gente precisa habilitar a transitividade de gateway se eu tenho outras VNets aqui que estão configuradas. Vamos validar se ele já atualizou o status aqui. Ainda não do lado do Azure. E aqui concluiu o deploy da minha VM. Então vou clicar aqui em Go to Resource, já vou conectar na VM, já vou até desabilitar o firewall para que a gente já consiga fazer os nossos testes aí em seguida. Vou pedir para ele baixar aqui o download do RDP, ok. Guardar ele abrir aqui o meu RDP para conexão. Então aqui eu não estou na dependência da VPN ainda, tá, pessoal? Só estou conectando na minha VM do Azure via IP público. Ok. Ok, fechando conexão. Vamos validar aqui como é que está o status, se já alterou ainda não. Deixa eu dar um F5 aqui na tela para garantir. Ainda não conectado, tá? No Azure, como eu falei, ele demora um pouquinho mais. Ok, agora a gente está aqui com a nossa VM. E qual que é o primeiro teste que eu posso fazer? Conectar, tentar dar um ping dessa VM para essa máquina do RAS aqui. Tá? E o teste ao contrário que eu posso fazer é esse. Então, primeiro, sempre, a gente testa os dispositivos que estão mais perto. Se eu tivesse outras VNets aqui, ou as outras máquinas que estão aqui atrás, primeiro eu testo dos dispositivos que têm menor complexidade, ou seja, essa VM, ela tem a VPN, tá? Então ela é o dispositivo de bordo. Aqui o dispositivo de bordo eu não consigo testar diretamente, mas eu tenho uma máquina que está dentro da mesma VNet. Então eu já eliminaria um problema, por exemplo, de configuração do peering, de transitividade de gateway. Então é ideal ter uma máquina na mesma VNet onde tem o Virtual Network Gateway e testar com a máquina de borda. Se essas máquinas se conversarem, já é um segundo passo muito avançado.
aguardar essa máquina carregar aqui. Vamos validar, ó, ainda não trocou o status da nossa conexão dentro do Azure. Enquanto isso, deixa eu validar lá no ambiente local. No ambiente local ele está ok, está como conectado. Então, agora a gente precisa dessa máquina aqui para que a gente possa fazer o teste. Enquanto a máquina está carregando, o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar o firewall dela e aí a gente vai poder testar. Vou vir aqui no firewall. Check firewall status. E aqui eu vou desabilitar o firewall, que daí não vai nos trazer problema quanto ao ping. Já vou deixar aqui um prompt aberto para a gente testar. Eu não lembro de cabeça qual que é o meu IP da minha VM de firewall, tem que ser o IP interno, ok? Então deixa eu pegar aqui a minha VM, RAS, para pegar o IP dela. 192.168.100.90, tá? Então vou tentar conectar aqui nessa VM. Deixa eu voltar aqui e a gente vai fazer um primeiro teste. Ping 192.168.100.90. Olha lá, pessoal. Nossa VPN já está funcionando. Então, eu estou chegando nessa VM através de um IP público. Tá? Ou melhor, IP privado, desculpa. Qual que é o IP da VM do Azure? 10.201.4. Então, vamos fazer o teste ao contrário agora. Daqui, da máquina local, ping 10.200.1.4. Olha lá, já temos conectividade, tá? Então, nossas VMs já estão funcionando. Como eu fechei uma VPN no Azure, será que o meu notebook consegue chegar nessa VM? Vamos testar aqui. Vou mostrar para vocês que aqui a gente tem umas particularidades. Ping 10.200.1.4. Olha só, meu notebook não consegue chegar nessa VM. Tá? Eu não consigo chegar no Azure ainda. Mas eu não estou com uma VPN estabelecida? Sim, mas a gente tem mais alguns pontos a validar. Aqui no meu Hyper-V, eu tenho uma segunda VM aqui no meu Hyper-V, que é a VM Web. Deixa eu carregar a VM Web aqui. Vamos ver se a VM Web consegue chegar lá. Ping 10.200.1.4. Também não consegue. Vamos pegar o IP dessa VM aqui, local, que está atrás do firewall, é a 10.100.91, e vamos ver o que o Azure consegue chegar nela. Ping 10.100. Ou melhor, 192.168.100.91. Não consegue. Tá? Então, por isso que eu falei, primeiro faça uns testes de menor complexidade. Depois, vocês podem avançar para o restante da rede. Vou explicar o que acontece, tá? O que acontece? Todas as minhas VMs que tem aqui, o meu notebook, todo mundo que está aqui na minha rede física, quem que é o gateway dessas máquinas? Tá? Deixa eu pegar o meu prompt aqui. Quem é que é o gateway da minha máquina? Esse cara aqui, 192.168.1.100. O gateway é o roteador. O roteador, ele tem rota, ele sabe chegar na rede 10.200? Não. Quem é que tem a rota? Quem é que tem uma rota que foi criada, uma rota estática para poder resolver isso? Tá aqui minha máquina do firewall, né? Eu tenho essa rota estática, eu sei como chegar, a máquina do firewall sabe chegar na rede 10.200. Por isso que eu consigo chegar dessa máquina até o Azure, tá? Ele vai passar aqui por dentro dessa conexão, do túnel, e vai chegar aqui. O meu notebook, deixa eu pegar um notebook aqui, só para representar. O meu notebook, que ele está aqui dentro dessa rede, ele não sabe chegar, porque quando ele precisar, quando eu digitar qualquer endereço, ele vai atirar a conexão para quem? Opa, ele vai atirar a minha conexão para o meu roteador. E o roteador não sabe chegar lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho duas formas. Ou eu faço o quê? Ou eu troco o meu gateway default para essa máquina. Vai funcionar? Vai, porque daí quando ele precisar, tudo que ele precisar de navegação ele vai mandar para essa máquina. Essa máquina sabe sair para a internet por padrão porque ela tira para o roteador. Então, se eu tentar acessar o site da Microsoft, essa máquina apontaria para o RAS, que apontaria para o meu roteador. Olha o caminho que ele ia ter que fazer. Então, se eu precisasse chegar no Azure, essa máquina apontaria para o RAS, que sabe uma rota para chegar até aqui. Então, tá tudo certo, tá? Mas eu
faria com que todo o meu tráfego saísse pelo RAS. Pode ser que não seja isso que eu quero. Eu poderia simplesmente criar uma rota estática aqui, dizendo, olha, quando você precisar chegar nessa rede, ao invés de você jogar o tráfego para o Gateway Default, você joga para uma máquina específica aqui na minha rede. E esse é o melhor caminho. Então, claro que aqui eu vou ter que fazer manual para cada máquina. Num ambiente de rede comum, eu poderia, no meu roteador, aqui é o meu roteador da internet, mas se eu tivesse um firewall mesmo na borda, simplesmente eu colocaria uma rota no firewall. E todo mundo aponta para o firewall, que é o Gateway Default, e ele sabe os caminhos. O meu roteador não sabe o caminho. Então a gente vai usar como teste aqui, criar uma rota estática. Como é que a gente vai configurar essa rota estática, tá? É bem simples, tá? A rota estática do Windows. Comando routadd, qual a rede que a gente quer alcançar? A rede 10.200. Qual que é a máscara dela? /16. E por onde eu vou sair? Quem vai ser o meu gateway? Esse cara aqui, que no caso aqui da minha VM é o IP 90, tá? Deixa eu até conferir aqui para ter 100% de certeza que é o IP 90, aqui da minha VM de Firewall. IP 90, tá? Então é isso que eu vou fazer. Primeiro, eu vou começar pela minha máquina, a minha outra máquina virtual. Vou pegar essa máquina aqui. Copio esse comando, até para vocês olharem aqui quem não está muito ambientado, a gente pode usar o comando route print, que ele vai dizer quem é a minha tabela de roteamento para essa máquina aqui, tá? Que é um servidor que está aqui no Hyper-V atrás do firewall. Então essa é a minha tabela de roteamento. Olha lá, a rota default, tá? Para qualquer caminho, qualquer máscara, manda para o roteador. Agora eu vou dizer que eu quero adicionar. Opa, peraí que ele colou aqui aquela fonte. Deixa eu voltar aqui. Agora sim. Ok. No route print novamente, olha lá a rota que ele criou. Quando você quiser chegar na rede 10.200 com a máscara /16, você direciona o tráfego para esse cara aqui. Vamos tentar dar o ping de novo aqui. Olha lá, ping funcionando. Ok? Então essa máquina conseguiu chegar. É tão importante essa rota porque muita gente pode pensar, ok, Rafa, a outra máquina que está aqui, ela não sabia chegar nessa VM, mas essa VM sabe que para ela chegar na rede 192.168.100, ela redireciona o tráfego para cá e esse cara tem uma rota. Só que o que acontece? Essa máquina, ela até conseguia chegar nas VMs que estão aqui atrás. Mas como as VMs não tinham uma rota para devolver o ping, você vai dar um comando de echo, ou seja, mandei o comando, você tem que ter um reply. As máquinas que estavam aqui não sabiam responder, então ela mandava, o pacote até chegava na máquina de destino porque ela sabe a rota, mas essas máquinas não sabiam devolver. Então agora, se eu for lá na minha VM aqui do Azure, vamos tentar dar o ping aqui, olha lá, tá funcionando, tá? Inclusive, para aquela máquina, eu até rodei um script de PowerShell aqui no IS, só para ele instalar um IS e colocar uma frase ali na página web para a gente poder simular, que eu vou tentar acessar pelo IP da VM, tá? Só para a gente ver se vai estar ok a conexão, tanto o ping quanto a conexão local. Então aqui 192.168.100.91. Olha lá, TFTech VPN, que é o IP aqui da minha VM web. Ela aqui. Se eu digitar aqui, por exemplo, um localhost, vamos digitar aqui localhost, que é para ele consultar o próprio IS, tá tudo certo. Agora vamos testar no meu notebook, tá? Mesma coisa aqui no meu notebook. Deixa eu copiar essa rota. Deixa eu pegar o meu terminal aqui no notebook. E aqui no meu notebook, route print. Olha como é que está a minha tabela de roteamento aqui. Mesma coisa, tá? Qualquer rede para lá. Não tenho nenhum gateway específico. Deixa eu copiar aqui de novo. Um gateway customizado. Adiciona a rota. Ah, eu não abri o prompt com elevação. Deixa eu abrir o terminal de novo aqui como administrador. Ok. Agora sim, rota adicionado. Route print. Aqui a minha rota. Olha só, já tem a rota para chegar lá. O que eu vou fazer agora? Vamos dar o ping lá na máquina do Azure 10.200.1.4. Olha lá, pessoal. Está feita a minha rota. Tá? Então agora a minha máquina, eu consegui chegar aqui da minha máquina lá na VM do Azure. Só para a gente finalizar, último teste, eu vou pegar lá no portal e o que eu vou fazer? Eu vou tirar o IP público daquela VM. Então vou vir aqui na VM,
aqui na minha VM Live. Cadê minha VM Live? Aqui, a VM que a gente está usando. Vamos ver o IP dela aqui. Está certinho com o que a gente está trabalhando lá, ó, 10.201.4. Vou vir aqui em Network Settings, clico na placa de rede, aqui em IP Configuration, clico aqui na configuração da placa e aqui eu tenho um IP público associado. Eu vou desassociar esse IP público. Ele vai dar um OK, vocês vão ver que a minha conexão com essa VM aqui, ela vai cair. Essa conexão aqui com a VM do Azure, ela vai finalizar. Por quê? Porque eu estou tirando o IP público dela. E aí eu vou fazer uma conexão do meu notebook aqui direto, usando o IP privado dessa máquina, que é o 10.200.1.4. Vamos aguardar. Olha lá, já caiu a conexão. Ó. Deu update, já perdi a conexão. Ok? Então agora a minha placa de rede só tem IP privado, não tem mais IP público. Vamos tentar conectar nela aqui do meu notebook direto. Deixa eu pegar aqui a conexão. 10.200.1.4, ok? Conectar com o meu usuário local, admin.rafael. Ok, chamou a máquina para validar o certificado. E agora a gente está lá na nossa VM do Azure, tá conectando do meu notebook, ou seja, temos uma uma VPN estabelecida. Vamos ver se o portal até aqui, nosso Virtual Network Gateway lá na Connection não tinha atualizado. Vamos ver se ele já atualizou o status. Já deve ter atualizado, tá? Vamos ver, ó, conectado, tá? Então já tem status, já deve ter até um tráfego aqui sendo trocado. Certo, pessoal? Então, com isso, a gente validou como que a gente pode criar uma VPN de verdade, linkando o nosso laboratório com o ambiente do Azure, para que a gente possa ver na prática isso funcionando, essa conexão de verdade sendo estabelecida. Geralmente, nos laboratórios, a gente cria um servidor de RAS no Azure e conecta de Azure para Azure, mas a experiência é um pouco diferente, a gente pode ver o funcionamento, testar um pouquinho de performance, e é isso que você vai ter que trabalhar no dia a dia quando você for trabalhar, fechar suas VPNs, ok? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botãozinho que está aqui embaixo, se inscreve, curte o vídeo, avisa pra gente nos comentários o que você achou desse conteúdo, sugere novos conteúdos para que a gente possa estar trazendo nas próximas semanas. Toda quinta-feira tem um conteúdo novo aqui no canal e compartilha para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo técnico que a gente desenvolve aqui com muito carinho para toda a nossa comunidade. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado do conteúdo. Até a próxima quinta. Um grande abraço para você e hashtag Partiu Nuvem.